Oi pessoal, tudo dia. bem? Então, hoje a gente está gravando dentro do carro porque a gente trouxe nosso filho para participar de um grupo de habilidades sociais, né? Que é um grupo assim preparado para a criança aprender a interagir com as outras crianças. Então a gente tem que ficar aqui por 2 horas esperando ele sair. Aí a gente veio gravar esse vídeo para vocês. Hoje eu queria falar para vocês sobre contar ou não contar, né? Sobre o diagnóstico de autismo, assim, que foi uma questão que a gente passou também depois do diagnóstico do nosso filho. Então a gente pensava assim, a gente vai contar ou não vai contar e para quem a gente vai contar, né, pai? Sim. No começo a gente teve essas questões. Porque, de novo, eu sempre pensava assim, essa história não é nossa só, ela é do Theo. Então, até que ponto e para quem talvez ele gostaria que a gente contasse, né? Até hoje não tem como saber, né? E a gente só vai saber quando ele tiver mais consciência sobre isso. Então, no começo, a gente contou para pessoas muito próximas a nós só. E assim, aí vinha os questionamentos, né? Quando você contava, mas isso não parece, não, tá errado, então agora todo mundo é autista por causa disso, daquilo, né? A gente escutava. Sim, porque as pessoas, ela não entende, né? A partir do aspecto, né? Como foi feita essa divisão da área. Foi divisão não, foi feita essa nova classificação, né? Digamos assim. Porque agora é um espectro, né? Então, antigamente era só autismo e síndrome de Asperger, né? E agora não, agora é um transtorno de espectro autista, onde as crianças são classificadas de nível 1 a 3, né, de suporte. E como no TEL é muito leve, acontecia que as pessoas questionavam, assim, e principalmente porque foi falado na nossa família primeiro, assim. E o autismo, ele vem da minha família. Ele vem da minha família do lado paterno. Então, tem muitas crianças, na verdade, assim, tem bastante gente na minha família com autismo, e eu não vou falar sobre eles, mas tem também algumas outras pessoas, assim, que eu acho que tem autismo, mas que não tem o diagnóstico, mas tem as características. Então, é meio que a gente está acostumado a viver, né, com a criança que tem o autismo leve, e você deixa isso passar. É o jeito dela, é o jeito dele, ele é quietinho, ele não come de tudo. Assim, você vai dando desculpas para aquilo que é uma característica, né? Mas não tô dizendo que não comer é só isso, já é autista. Não, gente, eu não sou nada, assim, especialista nisso. Eu tô dizendo que tem um conjunto de características, e a gente tá falando, né, como o Oder falou, das características do nosso filho. Então, era muito difícil, assim, até para as pessoas da nossa família aceitarem, porque falavam assim, mas isso é normal, o meu filho era assim, o fulano era assim, o ciclano, entende? Então, isso também gerava pra gente, assim, uma dúvida, porque então será que é? Mesmo assim, com tudo aquilo, diagnóstico, a gente ficava pensando, mas será que é, né? Será que se a gente fizer, então, o que eles estão falando, a gente não resolve a seletividade alimentar? Porque o fulano de tal teve atraso na fala e começou a falar com 4 anos. Então tá bom, então é assim, normal, entendeu? É assim mesmo, né? E a gente vê isso muito, e isso é muito complicado, porque isso vai atrasando o tratamento da criança, né? E quem paga é a criança. A criança vai pagar no futuro por não ser tratada. Então a gente contou para a família,
E aí a gente pensou assim, e quando a gente sair, né? E o Theo vai brincar, por exemplo, num play de shopping. A gente vai contar no play que ele tem autismo? Então a gente decidiu que não. A gente não contava. Então o Theo, ele entrava, ele brincava como ele entrava com a gente mesmo, né? Por não ter idade para ficar sozinho. A gente não falava nada. Entrava, saía e acabou ali, né? E foi passando, assim, o tempo e a gente começou a perceber que o não contar podia ser mais prejudicial do que o contar, né? E a nossa questão nunca foi não contar por ter vergonha do nosso filho, nunca, porque, meu Deus, não tem nada a ver. Ele é o nosso filho, a gente ama ele justamente por ele ser como ele é, né? Então, nunca foi sobre ter vergonha, sempre foi sobre poupar ele de julgamentos, de preconceitos que as pessoas têm. E eu vou dar um exemplo disso. Quando a gente decidiu começar a contar, então a gente levou ele num parquinho que tinha num shopping da cidade e a gente falou, ele tem autismo. Aí a moça falou assim, que bom que você falou, porque daí se ele tiver uma crise, eu já sei que é porque ele é autista. Aí a gente pensou assim, o Theo não tem crise. E o que é uma crise para você, né? Porque uma criança chorar por alguma coisa, isso é uma crise, né? Então assim, a partir do momento que o Theo chorasse, ele estava tendo uma crise porque ele era autista. Então isso são coisas também assim que dão medo na gente, de falar sobre o diagnóstico. Por quê? Porque a criança passa a ser vista como um autista criança, não como uma criança autista. E a criança sempre vai vir antes do autismo, entendeu? A gente nunca pode esquecer isso. A criança vem antes do autismo. Sempre vai existir uma criança. Claro, vai crescer, vai existir um adolescente autista, vai existir um adulto autista, não um autista adulto, não é ao contrário. A gente fala do nível do Theo, porque é o mais leve. Não posso falar dos outros níveis, porque não vivi isso. Mas o canal é justamente para a gente falar sobre os desafios de uma família que tem uma criança de nível leve de suporte. Nível, né, o Theo, ele não é nível 1 de suporte porque ele não fala muito ainda, né? Mas nas outras coisas ele já desenvolveu bastante. Então a gente começou a contar, né, sobre isso. Aconteceu isso nesse parquinho e depois parou de acontecer, assim, sabe? A gente fala, daí a gente já fala, olha, mas ele não tem crise, então se ele chorar por alguma coisa, pode ser pela rigidez comportamental? Pode ser. Sim. Mas também pode ser porque ele quer a gente, pode ser porque ele tá triste, pode ser porque ele se machucou. Então tem que ter um olhar mais global para a criança, né? Porque senão a criança sempre chora e ela tá tendo uma crise, mas às vezes a criança tá com dor, às vezes a criança se machucou, às vezes a criança tá chateada com alguma coisa, porque eles vão se chatear como qualquer outra pessoa. Ele tá sendo uma criança de 3 anos, 2 anos, né? Faz birra. Suas fases ali naquele momento, né? Já passamos pela fase da birra, né? Aqueles terríveis 2 anos, a gente já passou. E a gente vai passar. Por todas as coisas que as crianças típicas vão passar, a gente também vai passar, né? Só que com o autismo com a gente. Então, hoje a gente fala, né, mais assim, a gente fala sobre ele ter o autismo, mas sempre que a gente vai deixar, por exemplo, ele em algum brinquedo, que tem brinquedos hoje que ele já tem idade, né? Sim. Pra... Como ele já tem 1 metro, né? Tem brinquedo que já, pela altura dele, já pode ficar sozinho. Sozinho, né? Então a gente fala, olha, ele tem autismo, mas ele não tem crise, ele é uma criança bem doce, e o Theo, em específico, ele é uma criança que não bate, ele é uma criança que não revida, ele é uma criança que espera o outro estar num brinquedo, e isso tudo nele é demais. Então, assim,
se ele estiver brincando no brinquedo, uma criança passou na frente dele e foi brincar, ele vai sair e vai deixar a criança brincar. Aí vai vir outra, ele vai deixar outra e a outra e a outra, e a vez dele vai indo, entendeu? Ele não disputa brinquedo com criança, não. Ele não toma o brinquedo da mão da criança. Então se tirarem o brinquedo dele, ele vai ficar sem o brinquedo, por exemplo, entendeu? Ele não vai lá pegar de volta. Então, essas coisas a gente fala daí, né, às vezes no parquinho, entendeu? Porque senão nunca chega a vez dele, porque se alguém bater, ele não vai bater de volta, ele não vai falar, né, porque ele não tá falando tudo ainda. Então, eu acho muito importante, porque eu tenho vários colegas, assim, que têm filho autista, né, muitas mesmo. E muitas escolhem não contar. E eu não tô dizendo pra vocês contarem, pra ninguém. Eu só digo que o prejuízo pode ser bem maior do que o lucro se a gente contar algumas coisas, né? Porque aí a criança vai estar sendo atendida naquelas necessidades dela. E se quiserem pensar, o que quiserem pensar, gente, vão pensar, entendeu? Porque uma coisa que a gente aprende com o autismo é que o que você pensa sobre nós não é da nossa conta. Né? E o que a gente pensa também não é da sua conta. A gente tem que ter muito bem definido em nós as coisas que a gente acredita. A gente tem que adquirir conhecimento, estudar, fazer curso o máximo que der, seguir profissionais de referência, que a gente acredite naqueles profissionais, colocar em prática. E aí isso cria uma armadura na gente. Então, quando alguém vem e fala alguma coisa, faz alguma coisa, a gente já tá mais preparado para aquilo. Claro, já chorei várias vezes, chorei em shopping, em brinquedo de shopping, né? Acho que eu já chorei 2 ou 3 vezes, já chorei em mercado. Depois a gente vai falar sobre isso, assim, mais história vídeos. Do mercado. Mas tem várias histórias. Várias histórias. Mas assim, hoje a gente vê mais vantagem em contar, sabe? Não para todo mundo, a gente não sai contando para todo mundo. Mas quando existe a necessidade de o Theo ser olhado com as questões que ele tem, né, do autismo, assim. Quando não tem necessidade também, né? Sim, não tem porquê. Então é isso, pessoal. A gente queria falar um pouquinho sobre isso, porque foi uma questão bem forte que a gente teve no começo. Nunca foi sobre vergonha, como eu falei, mas sempre sobre respeitar o direito do Theo, né? De saber o que, de falar ou não. Mas a gente daí, como pais, né, a gente também tem que às vezes pensar no que é melhor para a criança em cada situação. E hoje a gente escolhe as situações que a gente acha que é importante a gente falar. É isso aí. Até outro vídeo. Se vocês gostaram, vocês dão um joinha, vocês se inscrevem no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.